Olá, estamos aqui diretamente da sede da OAB Goiás, presenciando aí o 7º Congresso Previdenciário, que vai tratar da Seguridade Social como pilar da justiça social. Estamos aqui hoje com as professoras Gisele Kravchich e o professor Teodoro Agostinho. É um prazer recebê-los aqui. O IGD agradece a presteza de vocês em contribuir aí para todos aqueles interessados na nossa área previdenciária. E os temas que nós vamos tratar aqui hoje, né, creio que são de grande relevância para todos aqueles que participam aí do direito previdenciário, que são previdenciaristas, elaboram no dia a dia, e a ajuda de vocês, que são profissionais aí renomados, já com uma grande experiência de mercado, com certeza ela irá contribuir para a formação de várias pessoas. Então, nós vamos começar a tratar de um tema que acho que é instigante aí para todos, né, professor Teodoro, a especialidade do doutor, não é? Vamos falar aí sobre a inteligência artificial. De que formas, doutor, que o senhor acha que ela pode contribuir, ou em que medida ela pode atrapalhar, não é? Tanto em relação ao peticionamento, quanto em relação às decisões judiciais, né? As próprias decisões proferidas aí no meio judiciário, no meio do judiciário. Como que o senhor entende essa questão atualmente? E eu estendo também, doutora Gisélia, doutora, porque, né, afinal, faz parte do dia a dia de todos, né? Eu acho que é uma realidade aí que não tem mais volta. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre essa questão da inteligência artificial. Bom, legal. Antes de mais nada, parabéns aí para a comissão, né, pelo evento. Parabéns a vocês também aí do IGD por essa iniciativa do podcast. Acaba sendo algo bastante interessante. E essa questão da inteligência artificial, ela é um tanto quanto complexa, se a gente for analisar, mas a única certeza que a gente pode falar no primeiro momento é que não tem volta mesmo. É um caminho sem volta. E aí, como eu disse na palestra, como eu venho até trabalhando esse tema já há algum tempo, eu acho que o principal é nós olharmos e tentarmos extrair o que de melhor há na inteligência artificial. Ela vai substituir o todo? Não, mas ela pode nos auxiliar bastante. E aí, nesse ponto, tem muito a ver até com o que a professora Gisele abordou na palestra dela sobre o recurso perfeito. Então, a inteligência artificial ela pode te ajudar nesse recurso, mas ela não vai saber todas as estratégias inerentes àquele caso individualizado. Isso pertence ao profissional, pertence ao ser humano. Então eu acho que, na verdade, o desafio para a advocacia, e aí que eu estou fazendo um corte para a advocacia previdenciária, é entender como utilizar tudo aquilo que tem de melhor na inteligência artificial. Para ficar talvez mais fácil até a comparação, é tal como você compra um carro novo, ou um celular, ou um computador, ou o teu próprio cérebro. Né? Existem estudos que dizem que você não usa nem 5% do teu cérebro. Assim como o teu celular. Hoje em dia a gente tem um smartphone e aí muitas vezes você não sabe de tudo que ele é capaz. E aí você segue algumas dicas para saber extrair tudo que aquilo ali pode dar, tal como o computador. Vou falar por mim. Hoje eu aprendi, não sei se vocês vão dar risada, mas hoje eu aprendi que eu mudei a marca do computador e eu não sabia fazer o print. Aí agora eu aprendi como é que faz o print nesse computador, não. Mas tudo é uma lição. Sim, E você vai aprendendo, tal como a inteligência artificial. Então ela vai te auxiliar. Mas você não pode passar 100%, na minha opinião, a responsabilidade para ela do teu dever, que é estudar, que é saber, porque senão ela vai colocar algo lá e você não questiona, aí não tem o que fazer. É ótimo o senhor trazer isso, doutor, porque na visão dos leigos, né, especialmente das pessoas que estão entrando no mercado da advocacia agora, eles entendem que é mais fácil e que 100% do trabalho dele vai ser projetado pela inteligência artificial. Mas quando o senhor nos diz que é preciso continuar estudando e continuar desenvolvendo, isso nos dá uma esperança de futuro, né? Porque a tendência a princípio, né, é de se imaginar que a máquina substituiria nós, advogados, né? E eu nunca concordei com essa vertente, né? E eu acho que a fala do senhor, ela casa bem com o que eu entendo e me felicita muito, né? Saber que a gente tem uma estrada para percorrer, eu sou professora, então a gente se preocupa muito com o dia a dia daqueles alunos ali. A sala de aula ainda é um ambiente muito difícil, né? Então essa fala do senhor, ela cabe muito perfeitamente. Te Obrigado. agradeço por essa expressão aí. Doutora Gisele?
Não, então, eu entendo que, inclusive fora daqui, eu participei no ano passado num evento em Lisboa sobre inteligência artificial e tecnologia jurídica, né? E o que tem se discutido fora, e eu acho que é o enfoque que a gente tem que dar aqui, é a inteligência artificial ajudando no aprimoramento. Ela não pode gerar todo o conhecimento, ela não é a nossa única fonte. A gente ainda pesquisa jurisprudência, a gente ainda tem que ter a estratégia, a gente ainda tem que pensar o que a gente quer colocar, mas ela pode ajudar, como eu falei hoje, inclusive na palestra, né, a pegar o texto que você fez e a transformar numa tabela. Então, pegue as datas e os eventos e coloque numa tabela. No Previdenciário, a gente tem muito disso, né? Datas, eventos, fatos que aconteceram na vida do trabalhador que tem importância. E nos ajudar no visual law, em colocar as informações, porque na faculdade muitas vezes a gente aprende a escrever, né? Aprende a fazer a petição. Sim. Mas o visual law, a ideia de você facilitar ao leitor a compreensão do que você está passando é muito importante. Eu acho que nisso a inteligência artificial pode nos ajudar, e já foi um link também que eu tentei trazer na palestra que fiz hoje aqui no 7º Congresso de Direito Previdenciário da Comissão da OAB Goiás, que inclusive tá incrível, né? Tá lotado. Sempre uma alegria estar aqui. Quero parabenizar também a comissão, a Marli, o Dr. Rafael, pela realização desse importante evento que já faz parte do calendário nacional de direito previdenciário. Não é só mais um evento estadual, ele é um evento que agrega toda a advocacia nacional e que nos ajuda a compartilhar conhecimento, que eu acho que isso faz toda a diferença. O fortalecimento do nosso trabalho e o aprimoramento do direito social depende da qualificação da advocacia. Então, todos os eventos relacionados a isso são muito importantes. E a gente tem que pensar nisso. Eu acho que, como o Teodoro bem falou, a inteligência não compete com a gente, mas ela pode nos ajudar a ser melhores, no sentido, inclusive, de talvez entrar em áreas que não são o enfoque principal da nossa formação acadêmica, né? Então, toda essa questão do aprimoramento, do resumo, da objetividade, que às vezes a gente faz um trabalho acadêmico, não pode ter o mesmo formato de um recurso. E a gente é treinado, às vezes, e uma das coisas que eu falei na minha petição, é fazer uma petição naquela estrutura que a gente tem na faculdade e é avaliado por ela. Então, é fatos, fundamentos ou direito e requerimentos. Quando a gente vai fazer um recurso, a gente tem que inverter isso, porque esse dia eu estava falando com a Maria Fernanda Virt, que é assessora do STJ, e ela me disse, eu fico, às vezes, triste, porque eu quero ficar atenta durante toda a leitura, mas numa petição, às vezes, de 30, 40 páginas, eu chego na 10ª página e eu ainda não sei o que a pessoa quer. Por quê? Porque ela está falando do pré-questionamento, da tempestividade, são todos elementos importantes, sim, mas talvez não seja a primeira coisa que você deve falar na tua petição. Fazer um bom recurso, fazer uma boa petição é pensar no leitor. É pensar em como você pode convencê-lo. E não simplesmente colocar ideias numa estrutura científica. Porque aquilo não é um trabalho científico, né? Então, a própria citação de doutrina numa petição não é recomendada. A gente tem que fazer na faculdade, colocar, porque a gente é avaliado para saber se a gente pesquisou. Mas quando eu estou fazendo uma petição de convencimento, que é um recurso, que é uma petição inicial, eu tenho que pensar no leitor. Então, quanto menos páginas e quanto mais fácil eu puder entregar a informação, melhor. E o leitor não quer ficar folheando o processo para achar o documento, ele quer a imagem do que é importante ali, ele quer ler aquela petição e ter a informação suficiente para que ele possa tomar a decisão dele, e o nosso leitor é o nosso julgador, nesse caso, né? Então a gente tem que ter isso em mente quando a gente faz um recurso, uma petição. A gente não está falando conosco, a gente não está fazendo um processo, uma fala acadêmica, a gente está tentando convencer uma pessoa a dar ao nosso cliente o que ele precisa. E essa é uma perspectiva muito interessante, porque hoje ainda existem pessoas que são focadas na quantidade, não é? No quantitativo e não no qualitativo. Isso, de fato, quando algumas petições que eu leio para contestar, eu analiso, falo, gente, mas aonde que a pessoa queria chegar? E é exatamente isso que a doutora vem conversando. Então, me parece aí que é um casamento perfeito entre a inteligência artificial e a elaboração de um recurso perfeito. Mas qual o momento que vocês entendem que entra o uso da inteligência artificial? Ela seria no início, na fase preparatória desse recurso, ou ela seria mais adiante, após estar pronto para que possa ser aprimorado? O que é que vocês entendem em relação a esse momento, né? Qual seria o melhor momento para quem nunca utilizou a inteligência artificial e tentará fazer seu primeiro recurso perfeito a partir daí? Olha, eu não gosto de fórmula pronta.
Então, eu não gosto de regra que todo mundo tem que seguir absolutamente igual, né? Então, Sim. eu entendo que cada um tem o seu jeito. Inclusive, na elaboração de uma petição, cada um tem o seu jeito, né? Sim. Mas, tem alguns momentos... Eu gosto de começar a minha petição. Antes de eu começar a escrever, eu escrevo os tópicos do que eu acho que eu tenho que falar. E, para isso, eu estudei antes. Sim. Então, eu li a minha inicial, eu li a sentença, eu li a contestação, eu fiz uma pesquisa de jurisprudência, onde eu entendo o que o meu julgador pensa, porque o legal de um recurso é que, diferente da sentença, que você não tem como pesquisar as sentenças online, você só tem a experiência daquilo que você já recebeu ou que os colegas compartilharam, o acórdão, as decisões monocráticas de segundo grau, você consegue pesquisar. Então, eu entendo, né, no meu formato, que você faz primeira pesquisa de jurisprudência, conhece o processo, mas isso você fez até ali, a sentença você leu, faz uma pesquisa de jurisprudência direcionada, não no jus bolinha, né? Você faz uma pesquisa de jurisprudência direcionada ao juízo que vai julgar. Então, se é rito comum, ao TRF no rito comum que você vai litigar. Se é rito do juizado, então você faz aquela pesquisa direcionada ao grupo de pessoas com quem você está falando, porque o recurso ele é direcionado a um grupo de pessoas, que você ainda não sabe exatamente quais, mas você sabe onde elas estão, né? E o que elas pensam. Como que você vai saber isso? Através da pesquisa de jurisprudência. Pensado isso, você estrutura tópicos do que você quer falar e você coloca eles na lógica de importância do resultado, não da lógica de importância dos pré-requisitos processuais para admissibilidade, né? E daí você começa a trabalhar. Depois você pode colocar na inteligência artificial, mas talvez uma pessoa que esteja começando tenha dificuldade de listar. Então, ele pode também tentar uma ajuda da inteligência. Olha, com essa informação, mais ou menos essas jurisprudências, me ajuda a pensar tópicos para eu tratar no recurso, mas já pensando que não quero começar na estrutura básica, eu quero começar já com o objeto do recurso primeiro, depois a questão... Eu não vou deixar de tratar da tempestividade, da admissibilidade daquele recurso, mas ele não precisa ser o meu primeiro tópico, ele pode ser um tópico antes dos pedidos, né? Então... Depende da dificuldade que a pessoa tem. Mas veja, não é para a inteligência faça um recurso. Não. Você fez toda a pesquisa, você tem a informação e você faz o prompt, né? Que eu aprendi. O prompt, você faz o pedido para a inteligência artificial daquilo que você precisa, mas com as informações que você tem. E você pode, inclusive, dizer, olha, não invente. Eu não quero que você crie, eu quero que você me ajude apenas com o que eu estou lidando, com a base de conhecimento que eu lhe entreguei. Não invente nada além disso, né? Isso é importante, limitar a inteligência para que ela não saia inventando jurisprudência. Por isso que você não vai pedir para ela te dizer a jurisprudência. Porque ela vai pesquisar no geral. Você tem que pesquisar a jurisprudência, você tem que conhecer o que você quer falar e ela pode lhe ajudar em alguma parte. Eu gosto de fazer nesse formato, às vezes fazer uma tabela, às vezes eu escrevi uma página, eu acho que ela tá muito longa, eu falei, eu não quero 50 páginas, né? Daí eu pego, não, essa parte, esse tópico aqui, me ajude a tentar deixar ele mais objetivo, ou numa tabela, ou mais resumido. Agora, só o que ele me entregou eu vou colocar? Não. Eu vou ler, vou ver se tá de acordo com a ideia que eu quero realmente passar, e vou aprimorá-lo, mas é um trabalho conjunto do artificial com o humano para que a gente obtenha o melhor resultado, né? Então, mas isso depende de cada um. Por isso que eu digo, quem está começando, às vezes, né, vai criando, eu gostaria de alguma coisa, eu quero falar com mais formato de convencimento, eu acho que está muito técnico, muito científico, muito acadêmico essa minha fala. Você pode me ajudar a transformá-la ela numa fala que facilite o convencimento? Isso é algo que você pode entender que falta e pedir esse auxílio. Mas é algo que, independente da inteligência artificial, é um exercício individual que deve ser feito. Até porque a inteligência artificial vai precisar sempre da inteligência humana para guiá-la. Né? Porque se a gente dá os comandos errados, a gente vai obter o resultado errado. Né? E o senhor, doutor, o que é que o senhor entende em relação a esse momento? Não, eu concordo, eu acho que a gente não tem uma fórmula pronta, né? E aqui é só voltando um pouquinho e falando especialmente para o jovem advogado, ou melhor, para quem quer advogar na área previdenciária, que é o corte aqui que a gente está fazendo, né? Então, se você quer advogar na área previdenciária e aí fazendo, cara, o gancho com a inteligência artificial, eu acho que é fantástico. Você pode se utilizar. A inteligência artificial, ela pode te ajudar. Ela pode te auxiliar, ela pode dar os dados, eventualmente, como a professora Gisele colocou aqui, que você não possui. O que não dá é transferir a responsabilidade. A gente percebe muito, aí pegando até a tua fala, um equívoco, mas eu vejo que esse equívoco não é só do jovem advogado. É o equívoco do jovem, é o advogado que já está há algum tempo, ou é o advogado que já é muito experiente, mas às vezes
comete esse equívoco de querer confiar 100% na informação prestada pela inteligência artificial, para a gente utilizar uma super conhecida, o ChatGPT. Você não pode. Eu acho que você tem que pegar, observar aquilo e aí, é claro, fazer o comparativo com algumas outras informações. Aí, dessa forma, você vai chegar num recurso judicial perfeito, ou você vai começar a tua petição inicial de uma forma mais adequada, trazendo as informações. É o que você falou. Nada vai substituir, eventualmente, aquele toque do ser humano, aquele conhecimento. Mas você pode utilizar e ter, em contrapartida, a utilização, eu falei até isso na palestra, do bem hoje, que na minha opinião é o mais intangível, que é o tempo. Então você pode utilizar a inteligência artificial para que te auxilie e que você ganhe tempo naquilo que você eventualmente demoraria há algum tempo a pesquisar. Então isso facilita hoje. A gente também não pode fechar os olhos, porque a forma de se comunicar, a forma de pesquisar, a forma de redigir, a forma com que o judiciário recepciona as petições, os recursos, o próprio Instituto Nacional de Seguro Social, que é mais afeto à nossa temática aqui, hoje já faz uma análise através de inteligência artificial. Então o mundo, ele se transformou. Então é claro que a advocacia, e em especial o jovem advogado, ele tem que estar preparado para isso. O jovem advogado, até pela questão da idade, né, ser um pouco mais novo e estar entrando agora nesse mundo, para ele é um pouco mais comum, é mais habitual. Eu, a professora Gisele, nós somos de uma outra época, nós somos um pouquinho mais experientes na área, na vida, então a gente tem que ir atrás. A minha filha, o filho da Gi, já estão mais acostumados com a tecnologia. Parece que já vem, a gente brinca, né? A criança nasce com o chip. Sim, Mas sim. por que isso? Porque é o mundo que nós vivemos. Então, hoje, o desafio, na verdade, para essas crianças, não estou nem na advocacia agora, para as crianças, é elas entenderem que existia algo que ela poderia brincar se utilizando da criatividade e não mais do smartphone como é feito hoje. Trazendo isso para a advocacia, é a mesmíssima coisa. A gente continua a ter excelentes livros, a gente continua a ter bons artigos, só que hoje tem uma facilidade. Você pode ter o livro através de um Kindle, do PDF, você pode ter um artigo através da internet, pesquisando. O que você não pode é confiar cegamente nessa informação, seja uma informação impressa, seja uma informação de jurisprudência dos tribunais ou, principalmente, uma informação dada pelo ChatGPT. É isso. Se você souber utilizar e conseguir fazer um filtro, você vai, obviamente, ter um bom resultado. Eu, particularmente, eu também sou dessa mesma época de vocês aí. Eu tive muita dificuldade para começar a utilizar, porque no meu entendimento, a princípio, eu entendia que estava terceirizando a minha inteligência, né? E isso me preocupava bastante. E como vindo de muitos anos na sala de aula, a gente vê a deficiência, o quão grande é, porque hoje os alunos entram na faculdade, eles não têm um básico de redação, porque eles não conseguem nem ler mais uma notícia lá no Instagram ou numa rede social. Eles já querem ouvir tudo e de uma forma muito rápida, né? Então, a gente trabalha com essas cabeças pensantes muito rápidas. E eu tenho um filho que cursa Direito, eu vejo para ele o quão mais fácil é se utilizar dessas ferramentas do que para mim. Porque eu sou da época que quando a gente queria pegar jurisprudência, a gente tinha que ir no fórum, entrar na biblioteca, pegar os livros de jurisprudência, assinava aquela revista que a gente recebia ali, um anuário de jurisprudência, e era toda a dificuldade para você produzir uma peça. E hoje é muito mais fácil, mas hoje eu penso que eu produzia melhor do que eles produzem hoje com tanta facilidade, porque eles não leem, né? Eles têm dificuldade de ler, eles têm dificuldade de compreensão, não é? Então, na sala de aula, eu tento ao máximo não permitir o uso dessas ferramentas, e eu falo para eles, é para o bem de vocês, porque primeiro vocês precisam ter uma maturidade jurídica, falo isso também para o meu filho, né, entender que você precisa ter este conhecimento prévio para posteriormente você buscar uma ajuda de uma inteligência artificial, né? Então, assim, eu acho que é uma preocupação constante para essas pessoas que estão chegando já sem ter um conhecimento prévio de todo aquele caminho que a gente teve que percorrer para chegar até aqui, né? Então, eu acho que nós que estamos aí na estrada temos esse papel muito importante de auxiliar,
né, de trazer essa interligação entre o que é a nossa parte e o que é a parte da inteligência artificial. Então, quando eu vejo vocês com as respectivas falas, isso me felicita realmente muito, não é? Porque a gente tem que levar isso, né, para a juventude. A minha preocupação maior, doutor, eu sempre estou falando da juventude, é porque, de fato, ainda carecem de uma maturidade jurídica, não é? Então, eu acho mais, e tem mais acesso, né? Como nós mais antigos, eu creio que tivemos sempre uma barreira, né, aí para isso. Mas, para finalizar aí nosso bate-papo, eu gostaria que vocês deixassem uma sugestão, aquilo, doutora Gisele, dentro do seu recurso perfeito, se você tivesse que deixar uma fala, o que você diria para esses advogados que estão peticionando e querem chegar no recurso perfeito? Eu acho que para a gente ter um recurso perfeito, a gente precisa entender que o recurso, ele é uma peça de convencimento. E nesse contexto, você tem que entender o seu leitor, o que ele espera, o que ele já concorda, né? Se você leva um argumento que ele já concorda, você tem muito mais facilidade. A clareza, a objetividade de um recurso, ninguém quer ler texto longo no WhatsApp, muito menos vai querer ler um recurso enorme. São humanos, a gente está falando com humanos. Tem uns robôs ali no meio, por uma admissibilidade, alguma coisa, mas a gente ainda está falando com pessoas. E ainda que a gente vá falar com robô, a familiaridade é um ponto importante na fala, em você usar termos e argumentos que a pessoa já identifica como corretos, como válidos, ou que ela consiga identificar com algo que ela conhece, né? Então, assim, você entender que o recurso tem que ter estratégia, e a estratégia não é simplesmente copiar a sua inicial, isso é muito importante. Além disso, fazer uma boa pesquisa de jurisprudência e trabalhar com cálculos, para saber se você tem que recorrer, se a sentença foi parcialmente procedente, você tem que calcular, né? Você tem que analisar o interesse realmente do seu cliente nesse recurso. Mas eu acho que são basicamente essas ideias, assim, que são importantes a gente cuidar. Então, de fato, é uma série de conhecimentos prévios, né, para que a gente possa chegar aí até o recurso perfeito, né? Doutor, embora a gente tenha falado bastante sobre inteligência artificial, gostaria que o senhor deixasse também aí uma fala daquele ponto crucial, mais importante, dentro desse tema tão importante que o senhor trabalhou aí hoje nesse congresso, que o senhor trouxe aí para a comunidade goianiense. Na verdade, são duas siglas, né? CC, é conhecimento e coração. Por quê? A inteligência artificial, como eu disse, falo e repito, ela está para nos ajudar. É um caminho, na minha opinião, sem volta. A gente não tem como lutar contra isso, né? O mundo hoje mudou a forma de se comunicar, mudou a forma de buscar conhecimento. Você deu um exemplo interessante de pesquisa, mas a gente pode trazer para a realidade. Antes, para você viajar, você ia até uma agência. Hoje você pode, mas você tem a facilidade de pesquisar. Você consegue comprar aqui em 5 minutos, você compra uma passagem, você faz um pacote turístico. Inclusive um perigo isso, né? Exatamente, é um perigo, mas você consegue comprar sua bolsa, tua joia, não é isso? Meu relógio, enfim, você consegue tudo pela internet. Então mudou, a forma de se comunicar mudou. Agora o que não muda? A busca pelo conhecimento, a responsabilidade desse conhecimento e o coração. Por que o coração? Porque na verdade é o que pulsa, é o que impulsiona, é o que dá vida ao ser humano. E pode existir a inteligência artificial que for no mundo, em todas as áreas. Nunca o ser humano será substituído pela inteligência artificial. Ele pode ser auxiliado, pode ter um aprimoramento, como a professora Gisele falou. Hoje a gente vê operações, né, em seres humanos, através de robótica, mas tem um especialista por trás. Ele está utilizando o robô, mas tem. Eu tenho hoje, se detecta, né, problemas, eventualmente, de saúde. Estou fugindo um pouco da área do direito para ficar claro que são em todas as áreas. Consegue detectar eventuais enfermidades ou até recomendar um tratamento, mas terá o especialista. E aí, qual que é a obrigação do especialista? Seja médico, seja advogado, é ter conhecimento da matéria. Então não adianta pegar e fazer um RO em trabalhista, daqui a pouco que eu sei, tá? RO, alguma outra coisinha. Não adianta fazer só lá através do ChatGPT, ainda que seja, alguns digam que seja simples, eu estou falando que eu não sei. Precisa ter o conhecimento, ele pode até fazer o caminho, mas precisa ter. Vai fazer um recurso eventualmente na área previdenciária. Você tem que entender, você tem que saber. Tem que saber os períodos, se for aposentadoria especial, tem que saber o que dá para enquadrar ou não, se for segurado especial, e aí tem várias temáticas. Então, a inteligência artificial era para ser só uma frase, né? Uma palavra.
Eu não consigo. Não, nem eu. palavra Que não. bom, estamos empatados. Não dá. Então, basicamente, conhecimento e coração, isso ninguém substitui. Que coisa boa. Eu agradeço, né, imensamente a participação de vocês. Com certeza, esse nosso podcast indo ao ar aí será de grande utilidade. Eu gostaria que vocês deixassem as redes sociais de vocês para que a gente possa conhecê-los mais. Doutora Gisele? O meu é @Gisele e é Kravichich, meu sobrenome. Então, se botar Gisele KRA, já vai achar, né? Já acha fácil, porque o sobrenome é compridinho e um pouco difícil. O meu é Teodoro Agostinho, Teodoro com H. Teodoro Agostinho já acha também. Certinho. Olha, em nome do IGD e também da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, eu agradeço a participação de vocês. Espero que vocês tenham tido uma boa estada em Goiânia e que vocês possam voltar aqui mais vezes para nos abrilhantar com o conhecimento de vocês. Nós é que agradecemos. Obrigada, muito obrigada.